Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Ação Humana, aula de número 209, iniciando o capítulo 23, a realidade do mercado. Item 1, a teoria e a realidade. Como estamos fazendo nossa leitura pelo PDF, de forma facilitada dos nossos alunos, assim continuamos. Então, início do capítulo 23, que trata da realidade do mercado, a teoria e a realidade. A cataláxia, a teoria da economia de mercado, não é um conjunto de teoremas que só tenha validade em condições ideais e irrealizáveis e que se possa ser aplicada, né? E que só possa ser aplicado à realidade mediante restrições e modificações essenciais. Então aqui Mises está colocando já uma situação importantíssima dos diferenciais da economia austríaca, da cataláxia, e das outras economias que precisam de condições de existências delimitadas que não são reais. Todos os teoremas da cataláxia são, sem qualquer exceção, rigorosamente válidos para todos os fenômenos da economia de mercado, sempre que estejam presentes as condições específicas definidas no próprio teorema. Então, aqui nós começamos a ver não somente a defesa, mas a explicação de como a coisa funciona. Por exemplo, é uma simples questão de fato constatar se determinada comunidade adota a troca direta ou indireta. É uma simples questão de fato constatar se determinada comunidade adota troca direta ou indireta, se usa algo como moeda. Mas, onde houver troca indireta, todas as leis relativas à troca, à teoria da troca indireta, se aplicam em relação aos atos de troca e em relação aos meios de troca. Ora, onde houver troca indireta, as leis gerais relativas à teoria da troca indireta, nosso capítulo 17, se aplicam em relação aos atos de troca e em relação aos meios de troca. Ou seja, se uma comunidade, uma nação, um mundo, se algum lugar usa de troca indireta, que é o caso da humanidade, se isso é assim, onde há essa situação, todas as leis gerais relativas em relação à teoria da troca indireta se aplicam em relação aos atos de troca e em relação aos meios de troca naquele lugar. Como já foi assinalado anteriormente, ver páginas 67, só para que não fiquemos perdidos, página 67, trata lá no comecinho do livro, ah, lá no comecinho do livro, deixa eu ver de que capítulo nós estamos falando, capítulo 2, os problemas epistemológicos da ciência da ação humana, né? Então, a página 67, ela está tratando do item 3, o apriorismo e a realidade, né? Então, aqui em algum lugar vai estar dizendo que as ciências da ação humana são radicalmente diferentes das ciências naturais. O verdadeiro tema da praxeologia, ação humana, tem a mesma origem que o raciocínio humano. Ação e razão são congêneres e homogêneas, podem até ser considerados dois aspectos diferentes da mesma coisa. O poder que tem a razão de esclarecer através de simples raciocínio as características essenciais da ação é consequência do fato de que a ação é um produto da razão, né? Então tem aqui uma série de coisas para depois voltar e olhar o item 3 de forma bem aprofundada.
Conhecimento praxeológico é conhecimento exato e preciso da realidade. Todas as referências aos problemas epistemológicos. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Todas as referências aos problemas do estudo do conhecimento das ciências naturais e todas as analogias decorrentes de comparação entre esses dois domínios da realidade e do conhecimento são ilusórias. Quem quiser ver, né, tudo que foi dito lá no começo, que eu sempre falo, é a parte do mundo que é pular e ir para a economia, mas toda a fundamentação da teoria do conhecimento, a epistemologia da ciência, da ação humana, que, que contém o assunto economia, tem que ler a parte um e a 2 com toda certeza. Todas as referências aos problemas epistemológicos das ciências naturais e todas as analogias decorrentes de comparação entre esses dois domínios da realidade e do conhecimento são ilusórias. Não há, além da lógica formal, outro conjunto de regras metodológicas que seja aplicável tanto para a cognição alcançada por meio da categoria causalidade, como para a alcançada por meio da categoria finalidade. Então, voltamos lá para o começo do livro. Não há, além da lógica formal, outro conjunto de regras metodológicas que seja aplicável tanto para a inteligência alcançada por meio da categoria causalidade, como para a inteligência alcançada por meio da categoria finalidade, causa e fim. A praxeologia lida com a ação humana em si de uma maneira genérica e universal. Genérica e universal. Válida independentemente de exceções. Não lida com as condições específicas do meio ambiente onde o homem age, nem com o conteúdo concreto das valorações que impulsionam suas ações. Os dados com que a praxeologia lida são as características físicas e psicológicas do agente homem, seus desejos e julgamentos de valor e suas teorias, doutrinas e ideologias desenvolvidas com o propósito de ajustá-lo para as condições do seu meio ambiente, permitindo-lhe assim alcançar os objetivos almejados. Então, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que nós fazemos julgamento de valor? Não. Nós não fazemos julgamento. Os dados com que a praxeologia lida são as características físicas e psicológicas do agente homem, seus desejos, julgamentos de valor, e suas teorias, doutrinas e ideologias, desenvolvidas com o propósito de ajustá-lo para as condições de seu meio ambiente, aquilo que o meio ambiente lhe oferece, permitindo-lhe, assim, alcançar os objetivos almejados. Esses dados, embora permanentes em sua estrutura e rigorosamente definidos pelas leis que controlam a ordem do universo, estão permanentemente flutuando e variando, mudam de um instante para o outro. Só nota de rodapé para uma referência bibliográfica. A realidade plena só pode ser compreendida por uma mente que recorra à compreensão praxeológica, concepção praxeológica e a compreensão histórica. A realidade plena só pode ser compreendida por uma mente que recorra para a concepção praxeológica, que vá atrás da concepção como explicação, e quando a concepção praxeológica não pode mais adicionar nada aos fatos, recorra à compreensão histórica. E essa última compreensão histórica requer que se tenha pleno domínio das ciências naturais. Lembra quando se fala de praxeologia e história? Lá no comecinho do nosso livro,
praxeologia e história. E tem um do capítulo 2, né? Antes do que nós estávamos falando do item 3. Item um, praxeologia e história. O capítulo 2 é extremamente importante, porque ele fala sobre a epistemologia de tudo que nós estamos falando. Essa última requer que se tenha pleno domínio das ciências naturais, e não só dela. Antes de se recorrer à compreensão histórica, você precisa recorrer à lógica, à matemática, à praxeologia, às ciências naturais, que nós chamamos de as quatro ciências não históricas. Depois de feito o uso, esgotado tudo que essas ciências nos podem informar, aí teremos de recorrer à compreensão, que por si só já é falha histórica. É o conjunto de conhecimento que nos habilita a compreender e a prever. O que cada setor da ciência nos pode oferecer é sempre fragmentário, precisa ser complementado com informação de todos os outros setores. Do ponto de vista do agente homem, a especialização do conhecimento e a sua divisão em várias ciências é meramente um dispositivo da divisão do trabalho. Ou seja, eu fiz um doutorado em engenharia de estruturas. É só uma divisão de tudo que é engenharia, de tudo que é matemática, de tudo que é física, de tudo que é matemática. Que é uma ciência natural, de tudo que é ciência natural, né? Na verdade, no caso da engenharia, são ciências naturais. Perdão, não foi matemática. Peço perdão. Da mesma maneira que o consumidor utiliza os produtos de vários setores de produção, o ator deve basear suas decisões em conhecimentos que lhe são oferecidos pelos diversos setores do pensamento e da investigação científica. Nenhum desses setores pode ser desprezado se quisermos conhecer a realidade. A escola historicista e os institucionalistas pretendem proscrever o estudo da praxeologia e da economia e se ocupar exclusivamente do mero registro dos dados, ou, como costumam dizer hoje em dia, das instituições. Ora, que adianta um economista analisar dados estatísticos do passado? Para quê? O que ele faz com isso? Estou falando porque, bom, deixa para lá. Mas não se pode chegar a nenhuma conclusão sobre dados ou instituições sem se recorrer a um determinado conjunto de teoremas econômicos. Quando um institucionalista atribui a um determinado evento uma causa específica, por exemplo, o desemprego em massa, em consequência das supostas deficiências do sistema capitalista de produção, está presumindo um teorema econômico. Ao recusar-se a examinar mais profundamente o teorema tacitamente implícito nas suas conclusões, está apenas tentando evitar que se refutem os erros do seu raciocínio. A pergunta que eu falei, deixa para lá, é: o que uma prefeitura pretende ao contratar um economista que estuda a estatística de fatos passados? O que traz isso de resultado concreto? É um absurdo. É uma ode ao erro. Mas tudo bem. Alguém precisa sustentar a família, né? Ao recusar-se a examinar mais profundamente o teorema tacitamente implícito nas suas conclusões, está apenas tentando evitar que se refutem os erros do seu raciocínio. Não tem sentido registrar fatos autênticos sem fazer qualquer referência a uma teoria. O simples registro de dois eventos como pertencentes a uma mesma classe já implica na existência de uma teoria. Não se pode dizer que existe uma conexão entre eles, sem se recorrer a uma teoria. E quando se trata da ação humana, sem se recorrer à praxeologia. É inútil tentar descobrir coeficientes de correlação se não se partir de um conceito teórico anteriormente formulado. Coeficiente pode ter um alto valor numérico,
sem que isso signifique que haja uma conexão relevante entre os dois eventos considerados. Vercoen and Nagel, An Introduction to Logic and Scientific Method. Uma introdução ao método lógico e científico, Nova York, 1939. Podia também citar aqui Karl Popper, a lógica do pensamento científico. Só que se 99% dos economistas do Brasil aceitarem essas duas obras, já não há mais nenhum economista no Brasil. Ok? Encerramos aqui nossa primeira aula, essa que é um repasse no capítulo 2 do nosso livro, onde destruímos todas as outras ciências, que se dizem ciências econômicas, tá certo? Então, a realidade, começamos o capítulo 23, a realidade do mercado, a teoria e a realidade, tá certo? E passaremos, então, para o item 2, o papel do poder, que é a nossa próxima aula.